Direto da redação. Já está conosco aqui o advogado, o Antônio Maurício Costa, para a gente comentar um pouquinho sobre isso, sobre essas implicações. Doutor Maurício, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes do programa, bom dia, seu colega aí de bancada. Prazer muito grande estar com você, Roberto. Doutor Maurício, a gente está falando aqui sobre essa questão dessas intervenções externas em eleições aqui na América Latina, não é uma exclusividade no Brasil, mas agora, como a próxima eleição no radar é a eleição no Brasil, e a gente já vê declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação ao processo eleitoral brasileiro, e talvez isso seja atípico, que é uma das primeiras vezes que abertamente os Estados Unidos tenta ou assim manifesta o interesse em intervir nesses assuntos internos aqui no Brasil. Sob o ponto de vista jurídico, quais implicações, doutor Maurício, que isso tem? Roberto, o problema não é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país soberano, ele pode tomar a providência que ele entender conveniente. A questão que se levanta nessa oportunidade são cidadãos brasileiros, principalmente cidadãos que detêm mandato eletivo, que sai do país e chega no exterior e ele tenta fazer um governo paralelo e uma situação de entreguismo do país. Dentro do país, o cidadão tem todo o direito de fazer oposição, ainda que a mais ácida possível, dentro dos limites da lei. Os assuntos do Brasil devem ser discutidos no Brasil. Se você sai do Brasil e vai para um outro país, seja ele qual for o país, e trata de assuntos quanto aos interesses do Brasil, um cidadão comum seria traição. E um detentor de um mandato eletivo é traição, né? É uma traição. E nesse caso aí, eu acho que qualquer cidadão que entrasse com ação popular, ele poderia ter um retorno, inclusive o presidente do partido, o seu Valdemar da Costa Neto, que o seu Valdemar estaria promovendo esse tipo de movimento, porque o partido político, Roberto, ele é detentor do fundo partidário, né? Eu não sei por que os outros partidos ainda tomaram a providência, né? Embora nós tenhamos aí aquela denúncia lá dos advogados lá do Espírito Santo no TSE contra, contra esse tipo de movimento, né? Inclusive um movimento desse, em 1947, ensejou a cassação do Partido Comunista Brasileiro, que, segundo as investigações na época, recebia recursos da União Soviética para se promover aqui. Ele tinha um financiamento e teve o seu registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Maurício, só para a gente assim, enriquecer um pouco, porque na verdade a fundamentação, eu até li esse processo da época, né, eu consegui resgatar recentemente, teve outras fundamentações porque o Luiz Carlos Prestes, numa entrevista, ele teria dito, ao se perguntado se numa guerra entre Brasil e União Soviética ele ficaria ao lado de quem, ele não pestanejou. Ele lutaria ao lado da União Soviética contra o Brasil. E fora isso, o partido usava símbolos da União Soviética, né? E agora nós estamos assistindo o seguinte, o Flávio Bolsonaro ele é pré-candidato do PL, ele está regularmente nos Estados Unidos, vai lá bater continência lá para o Trump, interagir com governos dos Estados Unidos, pedindo sanções contra o Brasil. O irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, que foi deputado, foi cassado no Brasil, está homiziado lá nos Estados Unidos, fazendo esse mesmo movimento. E essa ação que o senhor fala aí com o pedido de cassação do registro do PL, com esses fundamentos,
porque o partido, em vários eventos públicos, utiliza a bandeira dos Estados Unidos. Está flagrante, está lá, está nesse processo. Ele utiliza a bandeira dos Estados Unidos em alguns eventos, seus militantes. Mas eu gostaria de saber o seguinte: o Flávio Bolsonaro, agora, como pré-candidato à presidência da República, ele está procurando a Casa Branca nos Estados Unidos, está sugerindo sanções contra o Brasil, fazendo um monte de ameaças, inclusive a autoridades aqui brasileiras, aqui, sobre a questão do processo eleitoral. Ao Flávio Bolsonaro como pré-candidato, isso tem implicações? Roberto, eu penso que não teria nem como ter o registro deferido, né, no TSE. Né? O registro dele poderia sofrer sanções. Agora, existe uma linha aí, e essa complicação, rapaz. Eu estou ouvindo você falar aí de pessoas que estão comparecendo em atos, o caso, você falou do Casagrande, depois do Vladimir, me parece que eu estava pensando aqui que essa proibição me parece que estaria depois de 1º de julho. Eu tenho a impressão de que a resolução trata do assunto e que essa proibição seria depois de 1º de julho. Eu não estou muito bem assim situado Doutor, sobre. só pra gente aqui, então não teria nem necessidade de se desincompatibilizar do cargo, né? Pra que sair em abril se ele pode Não, participar de não, não, isso é inaugurações? outra. Não, não. É aí que está. A questão porque, na verdade, o cara pode se desincompatibilizar e não ser candidato. Né? Mas O aí cara ele vai. pode Bom, pensar em mas ele já ser. Não, lançou a pré-candidatura, né? Já foi não, eu lançamento de sei. pré-candidatura. Pois é, Aí mas é como é que o aí que cara está. lança uma pré-candidatura, ele é Isso obrigado a se aí desincompatibilizar do cargo, mas ele pode ir lá inaugurar a obra, entregar a obra. Isso aí é fruto de uma desordem legislativa que nós temos hoje no eleitoral. Mas lá em Roraima Porque deu cassação toda do governador. O eleição, governador teve eleição lá agora, em Roraima. sim, Deu mas é o que cassação eu tô, lá em Roraima. pois é, mas você pega o TSE, por exemplo, vou te dar um exemplo, o caso você perde. O caso você perde foi 5-2. E o TSE ele está mudando a posição dele, Mas até aqui não mudou com relação a isso mas não, viu, doutor? Até aqui, o não, último julgamento aí Roberto. referente a Roraima, passou o ferro, passou o facão, Não, caçou. Roberto, eu não tô te tratando de precedente, porque o TSE, ele é um tribunal que ele tem uma mudança, porque os juízes do TSE, os juízes do TSE, eles têm mandato, né? E o mandato faz com que uma situação que tenha uma posição num determinado calendário eleitoral, entendeu? Seja diferente no outro, entendeu? Eu não estou Não, te eu sei, o senhor dizendo, está aventando, o senhor eu está estou só. mostrando aqui uma posição do TSE, mas é que a mais É, recente que a gente pode aqui recordar, ela deu em cassação. Então, nessa composição do TSE lá, o Casagrande, Vladimir Garotinho, esse pessoal todo vai ter olha, muito trabalho de nós temos, explicar, nós, inaugurar nós entregando temos um, obra. As pessoas estão nós, agradecendo inauguração de obras como se o cara não tivesse no exercício de cargo. Então, vem cá, os nós adversários do temos, cara, olha a paridade de armas, os adversários do cara não podem participar de inauguração porque não tem, ele nós pode. temos um, Nós temos um outro caso aqui, Roberto, interessante, que foi a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça, entendeu? Na marcha para Para Jesus. Jesus. Aquilo ali, aquela situação, é uma situação até bem mais delicada, porque existe o eleitor que vê o ministro com um pré-candidato, ele passa a sensação de que aquele ministro, entendeu, faz parte. Por isso que a LOMAN, a lei orgânica da magistratura, ela é clara de que
o magistrado ele não pode participar de movimento político, né? Ele não pode. Então, o magistrado não pode participar desse tipo de movimento. A participação do ministro André Mendonça ali, embora poucas pessoas tenham feito essa colocação, isso aí não tem qualquer conteúdo partidário, porque eu não sou inscrito em partido político nenhum, eu não tenho